Muito boa tarde a todos. Em entendimento ao que determina o artigo 35 do Regimento Interno da Câmara, estando o excelentíssimo senhor presidente impedido legalmente de presidir esta sessão extraordinária, haja vista que o único item em pauta e diz respeito diretamente ocupo por prerrogativa legal a presidência da Casa. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Vamos iniciar a quarta sessão extraordinária do primeiro período extraordinário da Câmara Municipal de Mendes. Muito boa tarde a todos. Nós vamos retornar novamente porque aqui na casa teve um pico de energia, então nós estaremos dando continuidade aos nossos trabalhos. Em atendimento ao que determina o artigo 35 do Regimento Interno da Câmara, estando o excelentíssimo senhor presidente impedido legalmente de presidir esta sessão extraordinária, haja vista que o único item em pauta lhe diz respeito diretamente, ocupo por prerrogativa legal a presidência da Casa. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Vamos dar início à quarta sessão extraordinária do período extraordinário da Câmara Municipal de Mendes, em 9 de abril de 2024. Peço à primeira secretária que leia a lista de presença dos senhores vereadores. Boa tarde a todos. Lista de presença dos senhores vereadores, a quarta sessão extraordinária do primeiro período ordinário da Câmara Municipal de Mendes, em 9 de abril de 2024. Todos os vereadores presentes. Havendo número regimental, está instalada a sessão. Primeira e única discussão e votação. Representação número 1136 de 2023, de 13/12/2023. Emenda contra o atual presidente da Câmara Legislativa pela possível prática de atos incompatíveis com o exercício do mandato parlamentar. Antes de discutirmos a matéria em pauta, peço à senhora secretária que faça a leitura da decisão de tutela de urgência em sede de mandato de segurança impetrado pelo representado em fase desta presidência, bem como da decisão em sede de recurso interposto pelo mesmo do Tribunal de Justiça. A secretária tem a palavra. Senhor presidente, antes de ler o que o senhor acaba de pedir, eu poderia trazer aqui que, no meu entendimento, gostaria de relatar que hoje estamos tratando de um suposto abuso. Gostaria de relatar que hoje estamos tratando de um suposto de abuso de autoridade por parte do presidente da 62ª sessão e encerramento precoce da sessão por falta de ordem, ressaltando que estes são os únicos argumentos trazidos na peça inicial da representação. Então, não tendo nenhuma relação com os fatos narrados
na denúncia apresentada pela senhora Rejane. Obrigado, secretária vereadora Edilene. Eu peço à secretária que dê continuidade aos trabalhos lendo a decisão da tutela. Sim, senhor presidente. Classe mandado de segurança civil para a única da comarca de Mendes. Autor impetrante Fernando Alves Fonseca. Advogado impetrante Luiz Augusto Guimarães da Costa, Eduardo Gouveia, Roberto de Avelar Barreto. Réu impetrado Adilson Soares Martins. Decisão. Em mandados de segurança anteriores, foram proferidas decisões em desfavor de Fernando Alves Fonseca, vereador em Mendes, Rio de Janeiro. Naquelas ocasiões, este juízo explicitou que o valor mais elevado a ser observado é o do devido processo legal, pois é um dos pilares do Estado democrático de direito brasileiro. Neste momento, considerando que este mandado de segurança é mero desdobramento do que já vinha sendo relatado nos anteriores, deixo de efetuar, pormenorizado, relatório e descrição dos fatos, limitando-me a juntar neste feito as decisões que proferi nos outros autos para permitir maior completude de compreensão, inclusive, eventualmente, pela superior instância. No mandado de segurança, pontuei o contrassenso e a ilegalidade presente na situação em que uma autoridade presida e vote em um processo no qual ela mesma é parte, algo que estava ocorrendo, pois o vereador Fernando Alves Fonseca presidiu sessões em que eram tratadas matérias referentes aos processos em que ele está implicado, minuciosamente descritas essas circunstâncias naqueles autos. Neste mandado de segurança, quanto à apreciação do pedido de tutela liminar, compreendo que o vetor interpretativo que o juízo utilizará deverá ser mantido no sentido da tutela desses valores democráticos. E aqui a vereadora Edilene que continue a leitura em seguida do recurso. Decisão. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Fernando Alves Fonseca, em face de Adilson Soares Martins, que deferiu em parte a medida liminar requerida, para determinar que o impetrado se abstenha de apresentar ao plenário da Câmara Municipal de Mendes, na sessão extraordinária designada para ocorrer em 9 de abril de 2024, deliberação tendente à cassação do mandato do impetrante. Daí a irresignação do agravante, alegando, em síntese, que o processo administrativo instaurado perante a Câmara Municipal possui multiplicidade de pedidos, sendo um com vias à perda do mandato por infração político-administrativa, a ser regido pelo Decreto-Lei número 201/67, e outro, visando a destituição do impetrante da mesa diretora da Câmara, que segue trâmite previsto no regimento interno da Câmara Municipal. Assim, sustenta que, considerando a abrangência dos pedidos, o único meio possível para processamento dos autos administrativo é o previsto na legislação federal. Aponta que a representação contra o impetrante foi recebida em plenário, em sessão extraordinária, porém não houve em momento algum o sorteio dos membros da comissão processante, nem mesmo a posterior eleição de presidente relator. Desse modo, defende a nulidade do procedimento administrativo e, consequentemente, a sua suspensa total. É o relatório
decidido. Perquirindo-se os autos estritamente no que concerne ao pedido de concessão de efeito suspensivo, cumpre apontar que, partindo de um juízo perfunctório, não é possível verificar a presença dos requisitos para o deferimento de efeito suspensivo. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso torna-se indispensável a demonstração da probabilidade do direito vindicado e do perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, deixo de atribuir efeito suspensivo ao recurso por não vislumbrar, em uma primeira e incompleta cognição, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente da mora, tendo em vista que a decisão atacada determinou expressamente que o impetrado se abstenha de apresentar, na sessão extraordinária designada para 9 de abril de 2024, deliberação com vistas à cassação do mandato do impetrante. Cumpre destacar ainda, sumulado, o entendimento jurisprudencial, sumulado desta Corte de Justiça, no sentido de que somente se reforma a decisão concessiva, ou não, da tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, se teratológica, contrária à lei, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado ou à prova dos autos. Ademais, afigura-se necessária e prudente a instrução do agravo, tanto mais que as questões suscitadas pela agravante tocam o próprio mérito do recurso e serão oportunamente apreciadas. Sem outras considerações, por desnecessárias nesta fase de sumaria, indefiro por hora a tutela recursal, bem como o efeito suspensivo a este recurso. Remeta-se o feito com urgência ao Ministério Público. Pois não, vereador Eduardo. O primeiro mandato de segurança, acho que foi a primeira página. É para ser lido a íntegra. Então. Não, correto? Sim, mas ela tem páginas. Então, por favor, vereador Eduardo, passa para mim. Eu vou encaminhar aqui para a secretária retornar a ler novamente a decisão da tutela. Ô, vereadora Edilene, leia para a gente, por favor, a decisão da tutela. Segunda parte que está aqui. Conforme consta dos autos, não envolve a cassação do mandato, esse. Ó. Só a continuação. Conforme consta dos autos, não envolve a cassação do mandato do vereador Fernando Alves Fonseca, mas tão somente a sua destituição de cargo na mesa diretora. Vou pedir ao plenário que, por favor, não interfira, não interrompa, por favor, para que a gente dê continuidade aqui ao nosso trabalho, por gentileza. Muito obrigado. Eu vou pedir mais uma vez que não se manifeste, por favor, para que a gente dê continuidade ao nosso trabalho. Por favor, vereadora Edilene, pode dar continuidade. Por favor, eu vou pedir mais uma vez. Eu vou pedir mais uma vez que, por favor, para que a gente dê continuidade aos nossos trabalhos. Por favor. A gente precisa dar continuidade aos nossos trabalhos. Muito obrigado. Conforme. Pode dar continuidade, vereadora. Conforme consta dos autos, não envolve a cassação do mandato do vereador Fernando Alves Fonseca, mas tão somente a sua destituição de cargo na mesa diretora
da Câmara Municipal. Não se confunde, portanto, com o feito que ostenta objeto mais dilargado, o de número 1081 de 2023. Aí aqui vem mostrando a representação, né? Porque está mostrando a representação, e aí eu vou lá atrás. Então, quanto ao sorteio do relator, se bem observados os autos, nota-se que no dia 2 de abril de 2024 foi realizada a sessão de sorteio do relator do procedimento, sem a presença do vereador representado. Contudo, nota-se que consta sua assinatura dando ciência da comunicação referente à sessão do sorteio. Portanto, embora ausente, o vereador impetrante foi devidamente comunicado a respeito da realização da sessão de sorteio. No tocante ao fato de a sessão de sorteio não ter ocorrido no plenário da Câmara Municipal, não há vício que macule o ato. A publicidade do ato envolve a possibilidade de sua sindicabilidade, isto é, que possa ser acessado e acompanhado pelos interessados no ensejo de se assegurar a transparência. O local físico ou virtual do ato, a priori, não é determinante para aferir se há ou não publicidade. Não há nos autos elementos que sugiram ter havido impedimento ou prejuízo ao acesso e acompanhamento do sorteio. Tanto é que o próprio impetrante foi comunicado da realização do sorteio e poderia ter comparecido, ainda que por meio de seu procurador. Em consulta ao regimento interno da Câmara Municipal, não localizei determinação de que os sorteios sejam realizados em plenário. Extraio do artigo 45, que, ressalvada a exceção do parágrafo 1º, o local do plenário é o recinto de sua sede, vedado local diverso. Todavia, o caput ilustra que o plenário é órgão deliberativo. Se o sorteio pudesse ser considerado uma deliberação, teria razão o impetrante. Contudo, da leitura dos artigos 109, 110 e 192 do regimento interno, nota-se que não há o tratamento de sorteio como se deliberação fosse. A deliberação envolve um ato volitivo do agente político, por meio do qual externa a sua compreensão, o seu entendimento e a sua decisão. Segundo os ditames de sua consciência e autodeterminação, a respeito de um determinado tema que esteja sujeito à sua competência. O sorteio, em verdade, é um ato por meio do qual se busca esvaziar o aspecto volitivo e sujeitar o resultado do ato ao mero acaso. O que se faz, precisamente, no ensejo da isonomia e da impessoalidade. Embora convirjam para o devido processo legal, deliberação e sorteio, no contexto processual que se apresenta, tem feições de caracteres marcadamente distintos. Faça essa distinção, pois ainda que o regimento interno seja omisso, a natureza do ato poderia exigir a sua realização no mais amplo ambiente da Casa Legislativa. O plenário, contudo, observada a natureza e as características típicas do sorteio, ainda se flexibilizasse a estrita liberalidade do regimento interno, literalidade do regimento interno. Não haveria fundamento razoável para macular como inconstitucional o ato do sorteio para o qual o próprio impetrante foi convidado a comparecer. No tocante, a formação da comissão processante é prevista, contida no Decreto-Lei nº 201 de 1967, que não se aplica ao processo destitutório, que se apresenta neste feito. Faço novamente menção à distinção entre o processo número 1136 de 2023 e o processo número 1081 de 2023. Reproduzo o que escrevi linhas acima. Conforme consta nos autos, não envolve a cassação do mandato do vereador Fernando Alves Fonseca, mas tão somente a sua destituição de cargo na mesa diretora da Câmara Municipal. Não se confunde, portanto, com o feito que ostenta objeto mais dilargado, o de número 1081 de 2023. O próprio impetrante reconhece essa distinção entre os procedimentos. Ora, seguindo a lógica de quem pode mais, pode menos, ou de maneira mais técnica,
Se há um pedido continente, perda de mandato, e um pedido contido, destituição da mesa diretora, é evidente que o rito pelo qual essa representação deverá seguir não é o estabelecido no regimento interno da Casa, mas sim o estabelecido pela legislação federal, em consonância com o verbete sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal, já destacado anteriormente, e hoje a Lei Federal, que trata do tema de cassação de mandato eletivo de vereadores e prefeitos, é o Decreto-Lei número 201 de 1967. Todavia, sem razão o impetrante. A aplicação do Decreto-Lei número 201 de 1967 não é relevante ao processo número 1136 de 2023, pois este não é capaz de impor, ainda que em tese, consequências típicas da cassação. A medida de destituição interna poderia ser empreendida pela Casa Legislativa, ainda que inexistisse o processo número 1081 de 2023. Isso demonstra que não há razão para que ambos tramitem sob o mesmo rito. O fato de estarem apensados não exige a aplicação do mesmo rito, sobretudo a ausência de disposição legal nesse sentido. Feito todo esse balizamento, o que compreendo é que não há razão para suspender a sessão extraordinária e o trâmite do processo número 1136 de 2023. Consigno, assim, que após examinar cuidadosamente os autos, verifiquei que a liminar, na forma em que pleiteada, não resolveria inteiramente a situação que se apresenta nos autos. Isso porque há um evidente receio do impetrante quanto à possibilidade da cassação ser votada na sessão extraordinária vindoura, o que extrapolaria o objeto do processo número 1136 de 2023. Embora existam elementos robustos no sentido de que o vice-presidente impetrado vem observando a especificidade do rito e do objeto atinentes ao processo, o fato de estarem os processos apensados pode, ainda que minimamente, fundamentar o receio do impetrante. Por outro lado, não vejo nenhum prejuízo possível em decorrência do deferimento da liminar adiante, pois a votação poderá ocorrer oportunamente em outro momento, desde que observados os preceitos legais e constitucionais aplicáveis. O perigo de dano existe, considerando que, caso haja votação da cassação do mandato, poderão recorrer prejuízos significativos ao impetrante. Não houve pedido de liminar específico quanto à limitação do objeto da votação. Todavia, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que não contraria o princípio da adstrição, o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, sem entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. É por isso que compreendo que o mais adequado, inclusive acolhendo quanto requerido pelo Ministério Público, é conceder em parte a liminar para determinar que se abstenha o impetrado de apresentar ao plenário da Câmara Municipal de Mendes, na sessão extraordinária, designada para ocorrer em 9 de abril de 2024, a cassação do impetrante, pois no processo 1136 de 2023, trata-se de destituição da mesa diretora, não de cassação do mandato. Não darei determinações quanto à forma de tramitar o processo de número 1081 de 2023, em que, segundo consta, se trata da cassação do mandato, pois não é objeto deste feito. Para que fique claro, reitero em termos ainda mais objetivos, esta decisão não repercute em relação ao processo de número 1081 de 2023, tampouco impede a cassação do mandato. Tão somente impede a deliberação nos autos de número 1136 de 2023 e na sessão extraordinária de 9 de abril de 2024. Esta decisão tampouco significa a proibição de realização da sessão extraordinária, que pode ocorrer, ficando vedado exclusivamente deliberar quanto à cassação do mandato. Assim como em oportunidade anterior,
Este juízo concedeu a liminar em desfavor do vereador impetrante. Nesta ocasião, concede-se a liminar em favor de seu interesse. Isso deve ser interpretado pela Câmara Municipal de Mendes e pela sociedade civil como uma clara indicação de que o devido processo legal e a imparcialidade, como inegociáveis valores democráticos, deverão ser sempre observados, respeitados e cultivados. Disposições. Na forma prevista no artigo 7º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.016, de 2009, defiro em parte a liminar requerida e determino que se abstenha o impetrado de apresentar ao plenário da Câmara Municipal de Mendes, na sessão extraordinária designada para ocorrer em 9 de abril de 2024, deliberação tendente à cassação do mandato do impetrante. Fixo para a hipótese de descumprimento, multa no valor de R$ 5.000, além de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Disposições finais. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 12.016, de 2009, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, bem como desta decisão, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste eventuais informações, desde ciência do feito ao órgão à representação judicial da pessoa jurídica interessada, Câmara Municipal de Mendes. Esta decisão vale como mandado e como ofício, se necessário for. Obrigado, vereadora Edilene. Quero informar que esta sessão extraordinária tem previsão no artigo 236, parágrafo 5º, 6º e 7º do Regimento Interno e... Parte? Pois não. Eu vou pedir mais uma vez que mantenham-se, por favor, para que a gente tenha continuidade aos nossos trabalhos, senão a gente vai ter que tomar outras providências. Por favor. Vamos então dar continuidade. Quero informar que esta sessão extraordinária tem previsto no artigo 236, parágrafo 5º, 6º e 7º do Regimento Interno, e que, como prevê especificamente no parágrafo 3º do mesmo artigo, ambas as partes poderiam oferecer rol de testemunhas limitado a 3 para cada. Contudo, não foi requerida a produção de prova oral nem pelo representante e nem pelo representado, restando precaução ou direito. Assim sendo, passo a palavra em atendimento à ordem de fala prevista no parágrafo 6º do artigo 236 ao representante, vereador Tiago do Posto. Vossa Excelência dispõe de 30 minutos a contar a partir de agora. Tem a palavra, vereador. Boa tarde, presidente, amigos vereadores, ao público que nos assiste nas redes sociais e a todos aqui presentes. Senhor presidente, gostaria só de ratificar a representação, assim como eu já fiz antes do sorteio do relator, e eu peço que seja julgado procedente. Tudo que eu já tinha para falar e comprovar,
já está tudo no processo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Na sequência, concedo a palavra ao vereador Fernandinho, também pelo prazo regimental de 30 minutos, previsto no parágrafo 6º, no artigo 236, no regimento interno. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, uma boa tarde a todos, uma boa tarde a todo o público presente, a todos que nos assistem pelo sistema de áudio e vídeo. Eu gostaria de, antes de começar a contar o meu tempo, senhor presidente, que o senhor, por favor, aceitasse, por força de procuração, que os meus advogados me representem em parte dos 30 minutos. Não concedido, senhor presidente. Ok? Então, farei uso da minha fala na tribuna, por favor. Concedido, presidente. Mais uma vez, quero dar uma boa tarde a todos. Agradecer a presença aqui do público, que é realmente interessado em saber o que fato acontece nessa casa. Eu, inicialmente, vou invocar o artigo 30 do regimento interno dessa casa. A destituição de membro efetivo da mesa somente poderá ocorrer quando comprovadamente ineficiência ou quanto tenha prevalecido o cargo para fins ilícitos, dependendo da deliberação do plenário pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, acolhendo a representação a qualquer vereador. Artigo 236, ao que estão me submetendo nesse momento. Artigo 236. Sempre que qualquer vereador propuser destituição de membro da mesa, o plenário, conhecendo a representação, deliberará preliminarmente em face à prova documental, oferecidos por antecipação pelo representante, sob processamento da matéria. Competindo o Poder Legislativo o processamento de denúncias e supostas violações, deveres éticos e funcionais da própria Câmara de Vereadores, as chamadas infrações políticas administrativas. Cumpre ao vereador que propôs definir quais comportamentos teriam aptidão para justificar a instauração de procedimento dessa natureza perante a Câmara Municipal. Lembrando a fala da vereadora Edilene no início da sessão, em que hoje nós estamos julgando nesse plenário da Câmara um defeito no sistema de áudio e vídeo relacionado a mim na 62ª sessão de 30 de novembro de 2023. Peço ao senhor presidente que identifique algum mecanismo neste assento que está e que diga se pode cortar o meu áudio. Peço que corte o meu áudio e retire meus 30 minutos, se houver algum mecanismo aí. Pelo visto, não tem nenhum mecanismo que possa cortar o áudio, que possa danificar a fala de alguém. Inclusive, a minha, naquele dia, também ficou inaudível e está registrado em ata nessa casa. Hoje se trata deste assunto. Assim como o judicial, o julgamento político deve ser fundamentado. É de fundamentação que se extrai os motivos, os argumentos que demonstrem, como base nas provas, que o suposto réu tenha praticado a conduta imputada. É notório a preocupação revelada com a finalidade de instauração de um procedimento destinado à apuração da denúncia do suposto cometimento de infrações político-administrativas por parte dos vereadores, pois se trata de um julgamento de natureza nitidamente político,
porém vão vinculadas às regras do devido processo legal, em qualquer obediência, apuração dos fatos e uma investigação justa. Da análise de todo o procedimento, documentações, bem como das provas obtidas, conclui-se que não houve finalidade alheia ao interesse público, nem tampouco contrasta a finalidade alheia ao objeto que lhe de origem. Podendo-se afirmar que a finalidade principal não restou atendida, ou seja, apurar a ocorrência ou não do cometimento de infrações políticas administrativas por mim. A democracia, a independência de mandato, a função de vereador. Estão esquecendo esses princípios nessa casa. Legislar e fiscalizar. Votação previamente decidida por conta da falta de comando quanto ao próprio mandato. Vereadores nessa casa hoje não têm um comando do seu próprio mandato. É a submissão ao prefeito de alguns vereadores. E eu posso citar aqui nesse plenário quais são os vereadores. Vereador Tiago, que representa contra mim, vereador Eduardo, vereadora Carla Patrícia, vereador Enéas, vereador Leonardo e vereador Adilson. Perseguição política a mim. Estar à frente do atual prefeito nas pesquisas? Será que é isso? Será porque eu sou apontado à frente nas pesquisas, em diversas pesquisas que chegam na mão do atual prefeito? É a vontade dos nobres colegas dessa casa abafar o sentimento de mudança do nosso município. O mendense clama por mudança. E neste ano eleitoral, vem se fazer covardemente esse tipo de arbitrariedade por conta de uma representação absurda. Diversos vereadores também são objeto de investigação aqui nessa casa. Vereador Eduardo é objeto de investigação em processo. Desvio de verba federal. Então, será que ele deve já ser julgado por esse plenário? Vereador Tiago é indiciado por 2 processos. Um de agressão a servidor público em local de trabalho. O outro por ferir as normas do Tribunal Regional Eleitoral e ter domicílio fora do município quanto candidato em 2020. Esses processos existem. Quanto ao vereador Leonardo, que teve o GAECO em sua casa, será que também ele deve ser julgado por ato de desvio e corrupção? É assim que está escrito lá no processo dele. Então, traz aqui a esse plenário um tribunal da Inquisição. Quero saber de todos vocês aqui, vereadores nessa casa, será que todos esses procedimentos, a partir do meu, passarão a tramitar nessa casa? Será que eu devo representar contra todos esses vereadores que eu acabei de citar, que estão sob processo investigatório? Ou só eu? Só eu que não sou base do atual prefeito e sofro na carne a perseguição política desde o início de 2023, quando o atual prefeito e alguns vereadores também dessa casa representaram contra mim, dizendo que eu era sucessivamente vereador e sucessivamente presidente dessa casa, mentindo ao Ministério Público. Eu tenho um único mandato e uma única recondução à presidência dessa casa. Ressaltar que o rito do procedimento 1136, vereadores, está totalmente em desconformidade com a súmula 46 do Supremo Tribunal Federal. Se entenderam por destruir o presidente dessa casa, nesta data estarão abrindo precedente perigoso em que cada um deles poderá ser
cada um de vocês poderá ser mandado à ilação. Todos devem saber que é ilação. Acusação sem provas. Ressaltar que a Justiça proibiu que fosse votada a cassação. Acabamos de ler agora. Porque era esse o objetivo. Era essa a ordem recebida pelos tais 6 vereadores que já citei aqui. Inadibilidade do presidente ad hoc, comandar os trabalhos. Vereador Adilson procedeu completamente errado quando conduziu a presidência dessa casa na última sessão extraordinária, permitindo até que se quebrasse o objeto da sessão extraordinária, colocando um requerimento em pauta. Mas eu não me omitive, não. Eu ajudei o presidente e disse a ele, estava errando, e mesmo assim continuou errando, e aprovou um requerimento com 2 votos. O intuito hoje desse plenário era cassar um mandato legítimo, um mandato democraticamente eleito. O abuso de autoridade que me é imputado, que é o objeto hoje dessa sessão extraordinária, é ter algum dispositivo eletrônico em meu assento ali na presidência que pudesse cortar o áudio para que interrompesse a fala de algum vereador aqui. Isso nunca aconteceu nessa casa. Emitir fotos ao Ministério Público está em processo. Tem um laudo técnico de uma empresa responsável e logo disse a troca de cabeamentos imediata. Eu fui o presidente que nesta casa aumentei a qualidade da transmissão do áudio e do vídeo. Achei que daria muito mais transparência, achei não, tinha certeza que daria muito mais transparência às nossas sessões plenárias. Quanto à acusação de encerramento precoce dos trabalhos, que se destaca aqui, e foi o objeto de levar 6 vereadores à porta da delegacia, não se apresentou provas quanto a isso. Fizeram um registro de ocorrência sem fundamento. Mas eu estou amparado no artigo 39 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mendes. Não existe abuso de autoridade, porque no artigo 39 diz: dirigir as atividades legislativas da Câmara em geral, conformidade com as normas legais deste regimento, praticando todos os atos que implicitamente não caibam no plenário. Havia uma desordem, havia vereadores que não estavam no seu assento, havia populares agredindo autoridades, porque assim como eu, todos esses que estão sentados nesse plenário são autoridades, dentro e fora dessa casa, e merecem o devido respeito. Abrir, presidir, encerrar as sessões da Câmara e suspendê-las. Essas são atribuições da presidência dessa casa. Artigo 39, para quem tiver do regimento interno, para quem tiver alguma dúvida. Manter a ordem no recinto da Câmara, concedendo palavra aos oradores inscritos. Caçar, disciplinar, manter a ordem. Minha preocupação foi sempre com o bem-estar de cada um que estava nessa casa. Vereadores, funcionários e os presentes. Por fim, se nessa Casa Legislativa houver um interesse em fazer justiça, em trabalhar com dignidade, se houver um interesse em pensar no melhor para o povo de Mendes, se houver um interesse em ser reconhecida como uma Câmara onde os vereadores têm autonomia e não onde os vereadores são paus mandados do prefeito, requer uma representação seja reprovada. Que essa representação seja reprovada. Obrigado.
Agradeço a todos. Dando sequência aos trabalhos, dou a palavra ao ilustre relator, vereador Eduardo. Vossa Excelência dispõe de 30 minutos, como se determina o regimento interno, no parágrafo 6º do artigo 236, com a palavra o relator. Leitura do relatório, 30 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente que nos assiste pelas redes sociais. Vou começar a leitura do meu relatório. Processo 1136/2023, processo em apenso 1081 de 2023, classe representação em face do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mendes, vereador Fernando Alves Fonseca, pela possível prática de atos incompatíveis com o exercício do mandato parlamentar. Representante, vereador Tiago de Souza Ferreira. Representado, vereador presidente Fernando Alves Fonseca. E relator, vereador Eduardo Ventura Loures. O relatório e o voto. Trata-se de representação proposta pelo excelentíssimo senhor vereador Tiago de Souza, com fulcro no artigo 58, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal e artigos 110, incisos 12, artigo 126, caput e artigo 236. Todos do regimento interno. Protocolada nesta Casa na data de 13/12/2023, na qual figura na condição de representado o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Mendes, vereador Fernando Alves Fonseca, tendo por base a suposta prática de atos incompatíveis com o exercício do mandato parlamentar. Em apertada síntese, narra o autor da representação que no dia 29/11/2023, uma cidadã apresentou a esta Casa denúncia escrita em face do representado, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Mendes, vereador Fernando Alves Fonseca, acusando-o da prática de atos ilícitos tipificados no ordenamento jurídico nacional como crimes sexuais, conforme registro de ocorrência policial de número resguardado por segredo de justiça, tramitando na Câmara sobre o número de processo 1081 de 2023. E nesta denúncia, a cidadã requeriu: 1. O devido recebimento e admissibilidade e processamento da denúncia pelo plenário da Câmara, após deliberação pela maioria dos presentes, conforme disciplina o artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei 2001 de 1967. 2. Fosse colocado em suspensão o mandato de vereador do presidente da Câmara, a ser deliberado por 2/3 dos respectivos membros, conforme faculta o artigo 60 da Lei Orgânica Municipal. 3. Cumulativamente, que fosse colocado em pauta para deliberação do plenário da Câmara o afastamento preventivo do denunciado representado e seu afastamento do próprio Parlamento, pelo prazo não inferior a 150 dias, para que fosse dada instrução ao processo. E 4, que após a admissão fosse constituída comissão processante e tomadas devidas providências cabíveis com a intimação do denunciado representado para apresentar defesa dentro do prazo previsto no Decreto-Lei 2001 de 1967. E 5º, no mérito requereu fosse reconhecida a quebra de decoro parlamentar do denunciado com infringência dos artigos 89, 6º do Regimento Interno da Câmara, artigo 58, 5º da Lei Orgânica Municipal e o artigo 7º, 3º do Decreto-Lei 2001 de 1967. E 6º, por fim, requereu a este colegiado a produção de todas as provas admitidas em direito. Segue o representante narrando que passo contínuo a apresentação das denúncias escritas pela cidadã no dia subsequente, qual fosse 30 de novembro de 2023, quando se realizou a 62ª sessão ordinária do 2º período ordinário da Câmara Municipal de Mendes, a matéria deveria ser levada à leitura em plenário, conforme o rito processual previsto no regimento interno da Casa. Narra também o representante
que naquela oportunidade, 30/11/2023, quando do início da leitura do texto para a votação de sua admissão no plenário, como determina o Decreto-Lei 201 de 1967, o presidente Fernando teria usado de expediente contrário ao decoro parlamentar para encerrar abruptamente a sessão ordinária, ressalte-se ainda com matérias a serem discutidas pelo plenário. O que, segundo o representante, afrontou diretamente o regime democrático e o direito político dos demais vereadores eleitos pelo povo de Mendes. Que encerrada a sessão em 30/11/2023, os parlamentares inconformados com o ato do presidente compareceram ao Distrito Policial registrando ocorrência sobre o número 097-01039/2023, dando conta da Polícia Judiciária do acontecido em sede parlamentar, acusando o presidente de quebra de decoro e violar os direitos constitucionalmente outorgados pelo sufrágio universal da urna. Segundo os exatos termos da representação ora em debate, o senhor presidente do Legislativo Municipal concedeu posteriormente, a 30/11/2023, monocraticamente, pedido de vista em desacordo com previsão expressa do regimento interno da Câmara Municipal de Mendes, que determina que esse tipo de pedido, oriundo de qualquer dos parlamentares integrantes do colegiado, deva ser levado ao escrutínio do plenário. Segue o representante narrando que, no dia 7/12/2023, a douta Procuradoria da Câmara emitiu parecer jurídico nos autos número 1081 de 2023, as folhas 38 a 43, no qual sustentou a inépcia da petição inicial da denúncia apresentada pela cidadã, arguindo: 1. O suposto não preenchimento da condição de cidadã mendense, exigido, segundo o douto procurador, pelo artigo 5º do Decreto 201 de 1967. Portanto, havendo ilegalidade ativa da denunciante. 2. A suposta não apresentação das provas anexadas à inicial. 3. Aduz que àquela altura, ou seja, 7/12/2023, quando o parecer fora expedido, o inquérito instaurado pela Polícia Judiciária não estava concluído, ausente qualquer ação penal distribuída em juízo. E, por fim, o ilustríssimo doutor procurador opinou e exarou parecer assinado em 7/12/2023 pelo arquivamento sumário do processo 1081 de 2023. E na mesmíssima data, 7/12/2023, o presidente da Câmara, acatando o parecer da douta Procuradoria desta Casa, baixou despacho às folhas 44 destes autos, determinando o envio da denúncia ao arquivo, sem a apreciação do plenário da Câmara Municipal de Mendes. Segundo a representação, as manobras teriam sido utilizadas pelo presidente na tentativa de obstar o prosseguimento da denúncia da cidadã, para que não fossem apuradas as graves circunstâncias descritas no registro de ocorrência lavrado na Delegacia de Polícia, em ambiente parlamentar, com a aplicação de suas correlatas punições. Após apurada as responsabilidades pelo Tribunal Político erigido pelo ordenamento jurídico constitucional, arguiu na representação a necessidade da aplicação daquilo que fora previsto no artigo 125 do Regimento Interno da Casa, ou seja, a remessa direta ao plenário, órgão soberano do Poder Legislativo Municipal. Sustenta, pelas acusações, a presença das condutas tipificadas como dissídia e ineficiência no trato com a coisa pública, especialmente no trato contra o procedimento a ser tomado contra si próprio, o que seria vedado pelo artigo 30 do Regimento Interno da Câmara. Nesse sentido, a representação possui como pedidos: 1. A imediata remessa ao plenário da Câmara Municipal
2, a tramitação simples. 3, a instauração de processo destituitório do cargo de presidente, com a previsão regimental no artigo 236. 4, a destituição ao final. 5º, a instauração de comissão processante. E 6º, o afastamento provisório do representado do cargo que ora o ocupa. E 7º, a produção de todas as provas em direito admitidas. Instruem a peça acusatória os seguintes documentos: documentos de identificação do representante, folhas 13, certidão de regularidade eleitoral do representante, folhas 14, registro de ocorrência, número 097-01039-2023, de 30/11/2023, sobre os fatos ocorridos na sessão após seu encerramento pelo presidente, folhas 15 a 29, ata da 62ª sessão ordinária do 2º período ordinário da Câmara Municipal, em 30/11/2023, folhas 30 a 37. Parecer jurídico do procurador da Câmara Municipal, opinando pelo arquivamento da denúncia, de número 1081 de 2023, a folhas 38 e 43. Número da ação penal proposta pelo Ministério Público em face do representado denunciado, atualmente em segredo de justiça, distribuída em juízo no dia 6/12/2023. E ofício de remessa de cópia da denúncia ao vereador representante e cópia da inicial da denúncia do número 1081 de 2023, folhas 47 a 63. Consta ainda dos autos as folhas 69 a 86, cópia da decisão judicial tomada pelo juízo da Vara Única de Mendes, em sede de tutela de urgência requerida em mandado de segurança, determinando a presidência da Câmara Municipal de Mendes a inserção desta e daquela processos, a inserção deste e daquele processos administrativos em pauta para deliberação das senhoras e senhores vereadores nos seus exatos termos. Cumpre ressaltar o fato de que o recurso de agravo de instrução 007-665-28-2024-819-000, o representado não logrou êxito em obter o efeito suspensivo pretendido, mantendo-se a integralidade da decisão proferida nos autos do mandado de segurança número 08009-69-75-2023.8.19.0032, até a presente data. Que, em cumprimento da decisão judicial proferida nos autos do mandado de segurança supramencionado, a presidência da Câmara Municipal incluiu na ordem do dia da terceira sessão extraordinária do primeiro período extraordinário da Câmara, em 27/2/2024, a presente representação para deliberação das senhoras e dos senhores parlamentares na ordem do dia, conforme pauta de sessão às folhas 87. O ofício de convocação para a sessão, folhas 88. Da mesma forma, dentro do prazo conferido pelo magistrado a exarar a decisão interlocutória do mandado de segurança 080096975975-2023, 8190032, a presidência incluiu o processo de número 1081 de 2023 na pauta da terceira sessão ordinária do primeiro período legislativo, sendo também realizada no dia 27/2/2024. Para a deliberação das senhoras e senhores parlamentares, conforme pauta de sessão folhas 89 e 92. Ambas as deliberações restaram procedentes, com o placar firmado em 6 votos favoráveis a 2 votos contrários, conforme atas. No que se refere ao presente processo, ou seja, o número 1136 de 2023, a ata da sessão extraordinária realizada em 27/2/2024
que aceitou a deliberação do representado, ficou intimado, o representado ficou intimado naquele ato processual para apresentar defesa, prova e rol de testemunhas, conforme constante da ata da sessão de folhas 93 a 126. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 236 do Regimento Interno. Relato que o vereador Fernando buscou o judiciário através de um outro mandato de segurança, de número 08009.935.2023.8.19.0032, que resultou extinto sem a resolução do mérito, nos termos da sentença de ID 9476-9135. E o representado apresentou defesa escrita aos autos, conforme peça anexa às folhas 127 e 129, sob número de protocolo 0191 de 2024, no dia 12 de 3 de 2024, representado por seus ilustríssimos procuradores particulares, tendo firmado a seguinte tese como arguição de defesa. 1. A impossibilidade de tramitação da denúncia 1081 de 2023 e da representação 1136 de 2023 em apartado, tendo em vista o objeto ser supostamente o mesmo. Segundo, a consequência disso seria supostamente a adoção do mesmo rito regimental das denúncias contra vereador e prefeito, previsto no Decreto-Lei 201 de 1967. Aduzindo, para tanto, o artigo 226 do Regimento Interno. Terceiro, que o processo em tela teria objeto maior do que a denúncia do 1081 de 2023, o que importaria ao julgamento daquela denúncia antes desta. E quarto, aduz que a prevenção temporal da denúncia protocolada pela cidadã Rejane. Em continuidade à marcha processual, foi exarado pelo presidente dos processos 1136 e 1081 de 2023, Sua Excelência o vereador Adilson Soares Martins, conforme previsão no artigo 236, caput do Regimento Interno da Casa, espaço saneador das questões de ordem levantadas pela defesa em petição de folhas 131 e 134. Em suma, decidiu o presidente: 1. Pela intimação do representante para dizer se confirmava ou se desistia da representação no prazo de 5 dias, conforme parágrafo 2º do artigo 236 do Regimento Interno. 2. Fossem apensados aos processos número 1081 de 2023 e 1136 de 2023, fossem apensados os processos 1081 e 1136 de 2023, embora os ritos sejam distintos entre si, cada um com o regramento legal próprio, sem prejuízo para a defesa. 3. Fosse sobrestada a denúncia de número 1081 de 2023, sem qualquer prejuízo à defesa do representado denunciado, até a decisão final da representação do número 1136 de 2023, tendo em vista a menor gravidade dos pedidos aqui formulados. 4. A remessa dos autos ao plenário, se confirmada a representação, para apreciação do mérito e o encerramento da questão. Foi intimado o vereador representante, conforme folhas 136, rubricadas ao final pelo mesmo, tendo tomado ciência do ônus previsto no artigo 236, parágrafo 2º do Regimento da Casa. Foi intimado também o vereador representado sobre o teor do despacho de Sua Excelência, o presidente deste procedimento, conforme intimação a folha 136B. Como comprovam as folhas 143 ainda, a denunciante foi intimada no teor do despacho, conforme intimação folha 141, e comprovante de aviso de recebimento anexo à folha 142.
Em atendimento ao previsto no parágrafo 2º do artigo 236 do Regimento Interno, o vereador representante ratificou a integralidade da representação de folhas 2 a 12, conforme ofício de folha 144. Ao passo que, em despacho proferido a folha 145, foi determinada a data de 2/4/2024, às 16h45, na sala da vice-presidência da Câmara Municipal, para a realização do sorteio, escolha do relator para o presente processo, conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 236 do Regimento Interno, observada a vedação do parágrafo 4º do mesmo artigo regimental. Dando cumprimento à determinação, bem como tendo em vista não terem havido manifestações contrárias aos despachos de folha 131, 131 a 134 e 145, deu-se a realização do sorteio na data prevista na forma regimental estipulada, restando este humilde edil eleito para o encargo que ora ocupa. Conforme termo de sorteio... Vereador Eduardo, faltam apenas 10 minutos, tá ok? Então, vou partir para o relatório da decisão. É o relatório e decido. A Constituição Federal, em 1981, pôs termo ao período excepcional experienciado pelo povo brasileiro entre 1964 a 1985, recobrando o Estado Democrático de Direito, consagrando a separação entre os poderes da República e privilegiando os direitos e as garantias fundamentais. No caput do artigo 2º da Carta Magna Nacional, o Constituinte original expressamente abraçou a teoria da tripartição dos poderes, prevendo a existência independente e harmônica dos poderes legislativo, do executivo e do judiciário, cabendo a cada um, segundo o seu regramento constitucional, o exercício de suas funções típicas e atípicas. Artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Nesse sentido, é o ensinamento do professor Pedro Lenza, que preconiza em verbos a teoria da triparticipação dos poderes, exposta por Montesquieu, foi adotada por grande parte dos Estados modernos. Só que de maneira abrandada. Isso porque, diante das relações sociais e históricas, passou-se a permitir uma maior interpretação entre os poderes, atenuando a teoria que pregava a separação pura e absoluta deles. Dessa forma, os poderes constitucionais instituídos... Gente, eu vou adiantar porque, pelo tempo, eu vou direto à conclusão. Queria mais Pode tempo continuar. Tem 15 minutos aqui, eu vou dar mais 5 minutos para o vereador. Então, Presidente, eu também vou solicitar 5 minutos a mais da minha fala também. não, Não, se o vereador, senhor abriu o não precedente. está concedido a palavra, não, porque o senhor teve todo o tempo que foi Não, mas necessário. Ainda, se já ultrapassou vereador, o tempo não, do ainda colega, não ultrapassou. Eu estou aqui de olho no tempo do vereador da falta mesma, quantos minutos então da para mesma acabar? forma que eu estava. Falta quantos minutos então para acabar? Não é o tempo que eu estou marcando. Falta 8 minutos, mais 5 que eu vou dar para ele. Então eu vou exigir Por meus favor. 5 também. Por favor, As minhas não, considerações finais. por favor. Dessa forma, os poderes constitucionalmente instituídos executam cada qual suas funções típicas, ou seja, inerentes à sua própria existência. O poder legislativo cumpre a função de editar leis e fiscalizar.
a Executivo incumbe a executar as regras instituídas administrando o orçamento. E ao Judiciário cumpre aplicar as funções jurisdicionais. Contudo, como ensina o professor Matheus Carvalho, não somente as funções típicas são exercidas pelos poderes. A esse respeito, cumpre trazer à baila a lição do eminente professor. Além da função típica de cada poder, cada um também exerce em caráter excepcional, com a forma de garantir a harmonia constitucional entre eles, as chamadas funções atípicas. Portanto, não há que se falar em ilegalidade deste parlamento para o cumprimento das funções jurisdicional, pois executa em cumprimento da função atípica, prevista na Lei Orgânica Municipal de Mendes, no seu artigo 55, parágrafo 2º. Compulsando os autos do processo em tela, vislumbro tratar-se de processo administrativo que visa a destituição do membro de mesa diretora da Câmara Municipal. Desta forma, aplicam-se ao caso as disposições legais previstas e estipuladas trazidas no regimento interno desta Casa. Ao longo dos incisos do artigo 236, dada a especificidade dos pedidos contidos na exordial, em homenagem ao princípio da legalidade, conforme artigo 37, caput da Constituição Federal. Conforme todo o relatório acima, o representante acusa o representado de ter se valido dos poderes inerentes ao cargo de presidente do Legislativo Municipal em desacordo com a Lei Orgânica Municipal e o regimento interno da Casa Municipal, para escudar-se das graves acusações contidas ao processo administrativo, número 1081, de 19/11/2023. Cumpre ressaltar que, tanto nos autos do 1081 de 2023, quanto nos presentes autos, o excelêncio vereador Fernando não poderia ter tomado quaisquer atos do presidente, tendo em vista estar legalmente impedido, conforme preceitua os artigos 35 e 101, ambos do regimento interno. Não pode e nem deve o próprio acusado presidir e decidir sobre questão que lhe diz respeito em seu mérito. Nesse sentido, foi a decisão do magistrado dos autos do mandado de segurança que determinou a inclusão dos dois processos em pauta para apreciação no plenário da Casa. Ou seja, ao decidir monocraticamente não pautar em 30/11/2023 a denúncia oferecida pela cidadã dos autos, o presidente da Câmara violou as disposições contidas no artigo supracitados, incidindo em ato manifestadamente ilícito e contrário ao regime democrático de direito, com a finalidade única de se livrar das possíveis consequências previstas para o caso no cenário político. E mais, atuou contra a previsão expressa do artigo 238 do regimento interno, que determina a remessa ao plenário para casos como o em tela. Toma-se a esse procedimento o teor da ata da sessão de 30, na qual o senhor presidente ora alega as férias do servidor do senhor procurador da Câmara, pugnando ser indispensável o parecer jurídico da Procuradoria. Ora, aduz ser prerrogativa absoluta do presidente pautar ou não processos e projetos em sessão. No entanto, cumpre esclarecer que, tanto em afirmativa quanto a outra, não encontram qualquer respaldo do ordenamento jurídico posto, especialmente no regimento interno da Casa e na Lei Orgânica Municipal. Na sequência das acusações, narra o representante que o representado teria encerrado a sessão em 30/11/2023 por conta própria, sem ouvir os demais representantes eleitos pelo povo de Mendes, sem qualquer justificativa para que este ato autoritário, contrário à alma do parlamento, locus do debate público. A folha 37 realmente há na pauta dessa sessão trecho do qual o senhor presidente dá por encerrada a sessão, sem motivar o ato, apenas para evitar a discussão da denúncia apresentada pelo cidadão. Toma-se com a prova do ato atentório à dignidade do parlamento, o registro de ocorrência, registrado pelos senhores e senhoras parlamentares em face da representada, narrando a mesma versão constada na ata da sessão.
Sustenta ainda o representante que, em sessão subsequente àquela, o representado teria concedido de maneira unilateral, sem ouvir os demais membros deste colegiado, pedido de vista da secretária da mesa diretora, violando de morte a previsão do artigo 186 do Regimento Interno. Não tendo produzido qualquer prova que ensejasse a motivação, a extinção ou impedimento dos direitos alegados pelo autor... Vereador Eduardo, um instantinho. Eu vou pedir que alguém da casa que marque o tempo daqui para frente para o vereador Eduardo, para que da mesma forma conceda para o vereador Fernando, por favor. Justo. Tá bom? Pedir que marque o tempo a partir de agora, por favor. A leitura total. Continua a leitura total, vereador. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Não tendo produzido qualquer prova que ensejasse a modificação... Vou voltar esse trecho. Não tendo produzido qualquer prova que ensejasse a modificação, a extinção ou impedisse os direitos alegados pelo autor, restou também esta acusação comprovada pelas atas das sessões subsequentes, documento público em que consta a concessão de pedido de vista para o processo. Ressalta-se também a presidência do tanto a presidência do processo quanto a concessão de vista, sem a prévia consulta ao plenário, resultam em graves violações legais e regimentais, em detrimento do livre exercício dos mandatos parlamentares das senhoras e senhores vereadores que compõem este legislativo. Conforme salientado acima, concorrendo para o atendimento e o interesse privado do parlamentar, em detrimento do interesse público. Apontou ainda o representante o enquadramento dessas condutas acima descritas praticadas pelo presidente do Legislativo, a vedação contida no artigo 30 do Regimento Interno. Vejamos. Artigo 30. A destituição de membro efetivo da mesa somente poderá ocorrer quando comprovadamente decidioso, ineficiente ou quando tenha prevalecido do cargo para fins ilícitos, dependendo de deliberação do plenário, pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, acolhendo a representação de qualquer vereador. Ver artigo 236 e parágrafo. Diante das provas trazidas pela acusação, temos a clara e manifesta intenção do... Temos a clara e manifesta intenção do acusado de esquivar-se da possível responsabilização político-administrativa pelos fatos narrados na denúncia constante do processo 1081. Quando da prática dos atos acima descritos, não restam dúvida quanto a isso. É de se salientar que o representante declara expressamente que o processo destituitório não quer e nem objetiva responsabilizar criminalmente o representado pelos supostos fatos narrados no processo de cassação de número 1081, também tramitando judicialmente em ação penal sobre segredo de justiça, em razão da natureza do suposto crime envolvido. Novamente, recobrando o impedimento para a presidência de ambos os processos, temos que o parecer jurídico emitido pelo procurador da Câmara, base para o despacho ilícito de arquivamento da denúncia, é equivocado. Inicialmente porque, em momento algum, o doutor procurador mencionou o impedimento do presidente para o caso. Na sequência, porque aduz a não adequação da condição de cidadã mendense pela denunciada, o que afronta o direito fundamental de petição, previsto na Constituição Federal. Nesse sentido, foi a fundamentação do juízo nos autos do mandado de segurança retromencionado. A respeito da inexistência da qualidade de cidadã mendense da mulher que teria sido vítima de violência sexual, trata-se de um argumento inadequado. O documento apresentado decorre de direito de petição que se encontra previsto na Constituição da República Federal do Brasil,
especificamente do seu artigo 5º, inciso 34, a linha A. A legislação municipal não poderia restringir esse direito, que se constitui, em verdade, em garantia fundamental, um dos sustentáculos do Estado Democrático de Direito brasileiro. Antes de ser cidadã mendense ou não, é cidadã brasileira. No máximo, mesmo que a estrangeira ou apatriada fosse, teria o direito de petição, pois a Constituição determina: são a todos assegurados, independente de pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidades ou abusos de poder. O termo operativo neste ponto é o todos. Todos, pois a doutrina e a jurisprudência já assentaram que os direitos e as garantias fundamentais se aplicam até mesmo a quem não é cidadão brasileiro. Compreendo, inclusive, que o direito de petição se encontra albergado pela Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 23, direitos políticos. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades: de participar de condução de assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos. A participação da conduta de assuntos políticos se executa por diversos instrumentos e direitos. O direito ao sufrágio, ao voto, à liberdade partidária, enfim, o direito de petição tem também uma dimensão política, portanto. Segue a Procuradoria aduzindo que a peça inicial daquela denúncia estaria eivada de inépcia nos termos da legislação processual brasileira em vigência. Ocorre que os supostos vícios citados pelo douto procurador poderiam facilmente ser sanados, isso se vícios fossem, bastando a intimação da representante para emendar a peça, o que não ocorreu. Como se depreende da leitura do processo 1081, ou seja, os supostos vícios citados pela Procuradoria não são insanáveis. Ademais, em trecho do parecer do douto procurador, faz crer ao senhor presidente que a responsabilização política do presidente da Câmara dependerá de sentença condenatória transitada em julgado, para não haver violação do princípio da presunção de inocência. Contudo, ouvida-se que o douto procurador que uma responsabilização penal, outra é a responsabilização política administrativa, com regimes jurídicos próprios. Cumpre ressaltar também o fato de que a ação penal fora oferecida em juízo pelo Ministério Público Estadual na data de 6 de dezembro de 2023, enquanto que o parecer jurídico da Procuradoria da Câmara e o seu correlato despacho de arquivamento emitido por autoridade impedida e, portanto, incompetente para o ato. São ambos do dia 7/12. Fato curioso, se deve ser levado em conta tendo em vista as acusações. No que tange o despacho de arquivamento folhas 44, enfrentando as questões apresentadas pelo impetrante do mandado de segurança, o douto magistrado pôs por terra toda a tese defendida e respaldaria aquela decisão. Nos exatos termos da decisão folhas 68 a 84, já lidas em plenário quando da admissão da matéria. Em sua defesa, anexa folha 127 a 129, desacompanhada de provas e de rol de testemunhas, narra o representado, em síntese, 1. A impossibilidade de tramitação da denúncia 1081 e da representação 1136. Em apartado, tendo em vista o objeto ser supostamente o mesmo. 2. A consequência disso seria supostamente a adoção do mesmo rito regimental das denúncias contra o vereador e prefeito, previsto no Decreto-Lei 201 de 67. Aduzindo, para tanto, o artigo 226 do Regimento Interno. Terceiro, que o processo em tela teria objeto maior do que a denúncia 1081, o que impediria o julgamento daquela denúncia antes dessa. E 4, aduz a prevenção
temporal da denúncia protocolada pela cidadã Regiane. Quanto às questões de ordem supracitada, enfrentou-se o senhor vice-presidente da Câmara, vereador Adilson, que preside ambos os processos, tendo decidido nos exatos termos dos despachos saneador, folhas 131 a 134, no qual determinou, 1, pela intimação do representante para dizer se confirmava ou se desistia da representação no prazo de 5 dias, conforme parágrafo 2º do artigo 236 do Regimento Interno. Segundo, fossem apensados os processos número 1081 e 1136 de 2023, embora os ritos sejam distintos entre si, cada um com regramento legal próprio, sem prejuízo para a defesa. 3. Fosse sobrestada a denúncia de número 1081 de 2023, sem qualquer prejuízo à defesa do representado, denunciado, até a decisão final da representação 1136, tendo em vista a menor gravidade dos pedidos aqui formulados. 4. A remessa dos autos ao plenário, se confirmada a representação, para apreciação do mérito e o encerramento da questão. Note-se que nos autos consta prova da intimação do representante, do representado e da denunciante, conforme folhas 135, 136, 141, 142 e 143, respectivamente. E que não foi apresentado qualquer recurso contra a decisão saneadora exalada nos autos, restando preclusa a questão. O mais, como lido no plenário, o despacho saneador do vereador Adilson foi ratificado e corroborado pelo Ministério Público Estadual e pelo juiz da comarca, conforme ID 11097796-1 e ID 111059-93-3, do mandado de segurança, respectivamente. Bem como pela decisão em sede de agravo do instrumento de número 0025-746-25, 2024, 819-0000, comprovando o inconteste respeito aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Portanto, não obteve êxito o representado em desconstituir as graves acusações imputadas pelo representado, descuidando-se de apresentar provas e testemunhas que pudessem impedir, modificar ou exigir o direito sustentado pelo representante. Ao passo que a acusação cumpriu com os ônus probandi, conforme caderno processual. Ademais, cumpre esclarecer que este processo manteve em ordem o devido processo legal, privilegiando o livre exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa, primando pelo o cumprimento dos incisos dos artigos 236 do Regimento Interno, que previu o rito a ser adotado para a tomada ou não das medidas sancionatórias previstas. O representado teve oportunizado o direito de se defender em todos os atos, apresentando defesa escrita, sendo cientificado e notificado dos atos tomados até a presente data. Quando então será definido o mérito da questão? Disposições. Na forma do artigo 16, inciso 1º, cumulativa com os artigos 55, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Mendes, artigo 236, parágrafo 6º do Regimento Interno da Câmara Municipal, dou parcial provimento à representação de número 1136 de 2023, para destituir o excelentíssimo senhor vereador Fernando Alves Fonseca do cargo de presidente da Câmara Municipal de Mendes, nos termos do pedido da representação, já a partir desta sessão, desde que havida a maioria de 2/3 dos votantes, e seja expedido pelo presidente da Comissão Legislativa de Justiça e Redação Final, projeto de resolução nos termos do parágrafo 7º do artigo 236 do Regimento Interno.
é como relato e como voto, senhor presidente. E agradeço o tempo extra. Muito obrigado, vereador Eduardo. Vou pedir quantos minutos? O vereador Fernando tem 13 minutos e 50 segundos. Por favor. Pode começar. Boa tarde novamente a todos que nos assistem pelo sistema de áudio e vídeo. Felizmente, eu pude identificar aqui, agora, o relator não foi o relator. O relator apenas leu esse documento agora pela primeira vez. O relator não tem ciência do que ele acabou de ler. O relator não tem ciência do verdadeiro objeto dessa sessão extraordinária que está acontecendo hoje. Senhor relator, o direito à ampla defesa e contraditório foi cerceado, inclusive para vocês, porque vocês não apresentaram. O senhor não apresentou nenhuma prova. O senhor fez uma leitura cansativa, desgastante, demorada, e o senhor não apresentou nenhuma prova. Aliás, não é o senhor que tem que apresentar a prova. Quem tem que apresentar a prova é quem me processa. É quem representa contra mim. Certo, senhor relator? Eu acho que isso o senhor deve ter conhecimento. Porque o senhor falou várias vezes aí em ampla defesa e contraditório, e todas as vezes para me ter ampla defesa e contraditório, eu tive que recorrer e judicializar. O senhor fez um relatório, o senhor fez o relatório, e tem ciência desse relatório que fez, dizendo que tem ampla defesa e contraditório. Então o senhor não sabe o que é ampla defesa e contraditório. O senhor continua naquela minha primeira fala, juntamente com demais vereadores, sendo pau-mandado de uma força externa dessa Câmara, que provavelmente está na Prefeitura Municipal de Mendes. Isso já é claro. Se o senhor fala realmente que o mérito está sendo votado hoje, o senhor tinha que se envergonhar, porque o senhor não sabe o que é o mérito e o que está sendo votado hoje. O parecer jurídico, para que todos saibam, da pataquada que acabou de ser dita pelo nobre relator vereador Eduardo Ventura, o parecer jurídico do procurador jurídico dessa casa é fundamental para as questões jurídicas. Ou eu estou falando algum absurdo aqui? Quem dá laudo médico é o médico. Quem dá parecer jurídico é o advogado. É o cara que estudou para isso. Contratado devidamente por essa casa e devidamente imparcial. Qualquer representação, então, o senhor abriu um precedente. Qualquer representação feita nesta casa não precisa tramitar pelo jurídico dessa casa, mesmo que essa representação não esteja devidamente identificada. A pessoa não tem identidade, a pessoa não tem CPF, a pessoa não tem título de eleitor, a pessoa não tem comprovante de residência. Então, pode passar todo mundo aqui e representar contra o vereador Eduardo, que ele já tem um processo devidamente constituído em 2021, que ele desviou verbas federais dos cofres públicos de Mendes. É público. É público. Eu posso até dizer o número para vocês. 0907-39-2021. Está registrado no áudio e vídeo. 819-0032.
Amanhã, quem se sentir no direito, vem aqui. Só que essa representação feita contra mim, senhor relator, e o senhor sabe muito bem disso, não foi a senhora Rejane que trouxe aqui nessa casa. A senhora Rejane nunca esteve aqui nessa casa. E mesmo que tivesse, ela seria devidamente recebida e devidamente orientada pelo jurídico dessa casa de que forma ela teria que fazer uma denúncia. Infelizmente, a incoerência e os absurdos ditos pelo senhor relator, eu espero também que o senhor apresente provas num futuro em que não houve solicitação de imagens, já que o senhor quer falar disso, não houve solicitação de imagens, não houve solicitação de testemunhas, não houve nada. Isso é um ato antidemocrático que o senhor está cometendo. E os demais vereadores que me acusam, e o representante dessa peça. Hoje, aqui nesse plenário, e a gente só pensa que isso acontece em âmbito nacional, está havendo um ato antidemocrático por um parlamentar, ferindo diretamente o direito da ampla defesa e do contraditório. Eu não posso deixar de registrar isso. Será que os interesses políticos sobrepõem a coerência e o bom senso? É o que parece. Uma representação absurda, chancelada por um relator que mal sabia o que estava lendo. Está gravado. Todos vão ver o que está gravado. Peço a nulidade dessa sessão, porque a perda do objeto já aconteceu. Vou explicar aqui mais uma vez, porque eu ainda tenho tempo. Sabe por que acontece a nulidade? Porque esse processo que ele se referiu não está em discussão hoje. Eu vou dar a notícia para o senhor não sabe. O que está em discussão hoje foi o suposto abuso de poder que foi discutido nesta casa, em que eu estaria cortando o microfone e que eu estaria impedindo o direito de fala. Nunca houve, porque eu sou um democrata. E não era uma acusação mentirosa, uma fraude dessa, que eu ia querer me opor. Era tão mentirosa que esse senhor que representou contra mim, vereador Tiago, se recusou, mediante uma ordem judicial, de ler a representação aqui. Vocês sabem por quê? Porque eles estavam quebrando o sigilo de justiça. O vereador Adilson estava até nervoso no dia 30, querendo quebrar esse sigilo de justiça. Lembrando que a quebra de sigilo de justiça é de 2 a 4 anos de cadeia. Então eu quero lembrar bem aqui a vocês que se era uma representação tão robusta, uma representação tão verdadeira, trouxesse pessoas aqui, você tinha o direito, vereador Tiago, de trazer 3 pessoas aqui para me acusar hoje. 3 pessoas para provar o que eu fiz. Mas o nobre relator não teve a consciência de saber que existe um equipamento de monitoramento nessa casa e que ele nem solicitou. Mas ele não precisava solicitar a mim, não. Ele poderia muito bem solicitar ao Ministério Público, porque já está lá. Ele poderia muito bem fazer o pedido ao promotor de justiça, se ele não acredita no presidente dessa casa. Então, para encerrar e ver a parcialidade do nosso nobre relator,
eleito em sorteio, ele, quando assumiu aquela cadeira ali, antes dele vir nessa casa, e dito por ele para mim, eu fui ao prefeito tomar benção. O seu cargo é independente. O seu cargo, você foi eleito. Então, faça jus ao seu cargo. Fiscalize o prefeito. Procure saber qual é a verdadeira conduta de um vereador. Porque, infelizmente, o senhor assumiu uma cadeira num final de mandato, mas só quis fazer o projeto absurdo de dar R$300 para uma pessoa não fazer nada. Eu não podia deixar de fazer esse comentário. Uma boa tarde a todos. E, infelizmente, hoje está acontecendo em Mendes o maior ato antidemocrático que já aconteceu nesta cidade. Mas há justiça. Há a justiça dos homens e há a justiça divina. E todos nós estamos à mercê delas. Uma boa tarde. Encerrada a instrução processual, em atendimento ao trecho final do parágrafo 6º do artigo 236 do Regimento Interno, dou início à votação da matéria em plenário. Informo às senhoras e os senhores vereadores que o quórum é qualificado de 2/3, a votação é nominal e o representado está impedido de votar nos termos do artigo 42, em seu parágrafo único interno. E a votação ela será da seguinte forma: acompanha o relator ou se diverge do relator. Ok? Então, vou começar aqui com a vereadora Carla Patrícia. Questão de ordem, presidente. O representado e o representante. Eu só disse o representado. Acompanha o relator ou se adverge do relator. Vereadora Carla Patrícia, acompanha o relator ou se adverge do relator? Acompanho o relator. Vereador Eduardo. Acompanho o relator. Vereador Tiago. Acompanho o parecer do relator, presidente. Vereadora Edilene. Sou contrária ao relator. Vereador Daniel. O voto é contrário ao relator. Vereador Leonardo. Acompanho o voto do relator. Vereador Enéas. Acompanho o voto do relator. E eu, Adilson, acompanho o relator. Como vota, vereador Adilson? Presidente, excelente. Então, seis votos com o relator e 3 votos contrário ao 2 votos. 6-2, contando o meu. Obrigado. Assim sendo, foi julgada parcialmente procedente a representação número 1136/2023, determinando-se de imediato a destituição do excelentíssimo senhor presidente Fernando Alves Fonseca do cargo de presidente da Câmara Municipal de Mendes, nos termos do artigo 16.1, acumulado com o artigo 55, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, do artigo 236, parágrafo do Regimento Interno da Câmara. Determino a remessa dos autos imediatamente ao presidente da Comissão Legislativa, Justiça e Redação Final, vereador Enéas, para a edição de projetos de resolução e demais providências cabíveis, nos termos regimentais e da lei orgânica do município. Publique-se e
Intima-se, não havendo mais nada a ser tratado, encerra os trabalhos e agradeço a Vereador Gilson. presença dos Vereador senhores. Gilson, presidente, com a palavra. O presidente da comissão sou eu, de Legislação e Justiça. Sim. Tá bom? Não é Enéas, não. Desculpa, vereador, faço essa correção. Só vou aqui redigir. Muito obrigado pela correção. Então, não havendo mais nada a ser tratado, encerro os trabalhos e agradeço a presença dos senhores e dos senhores vereadores. Muito obrigado a todos.